Olá, seja muito bem-vindo aqui para mais uma aula, né, do nosso curso de avaliação de imóveis com inferência estatística. Essa aula aqui é uma aula mais teórica, tá certo? Mas é uma aula importante porque a gente vai compreender agora um pouco mais sobre por que a gente utiliza essa ferramenta, né, que é a regressão linear. E a gente vai ter uma apresentação inicial, assim, uma forma bem básica de apresentar a regressão linear. Justamente por ser bem básica, ela consegue explicar para a gente aí o que é como é que funciona, né, a regressão linear. A gente roda no Excel e tal, fica operando o software, mas a gente precisa entender cada cada coisa, né, cada característica dessa ferramenta, né. E aí eu utilizei aqui tem um livro que é um livro de cálculo numérico, né, que é do Chapra, que é esse livro aqui, Métodos Numéricos Aplicados com MATLAB para Engenheiros e Cientistas, né? E aí ele tem um capítulo sobre regressão linear, ele tem dois capítulos, né? Ele tem a parte 4, que é de ajuste de curvas, e tem um aqui, o 15, que é o capítulo 14 e 15, que trata de mínimos quadrados, modelo linear geral e regressão não linear. Mas é principalmente essa parte do ajuste de curvas aqui, né, que eu peguei para é o 14, né, que ele fala de regressão linear. E ele explica de uma forma que eu acho bacana, e aí eu tentei trazer aqui para a gente poder falar um pouco aqui, comentar um pouco sobre esses conceitos básicos, tá certo? Essa introdução. O livro, o objetivo dele não tem muito a ver com. Não tem nada a ver com avaliação de imóveis e não é o foco do livro assim se aprofundar em regressão linear, né? Nem modelos lineares generalizados. Mas ele tem uma parte que trata sobre isso, e aí eu achei muito didático, né? A forma como ele coloca. Então eu acho que antes da gente ir para esses livros mais específicos, né, a gente precisa passar por isso aqui, tá? E aí a gente vai falar aqui sobre ajuste de curvas, né? Tá bom? O que é ajuste de curva, né? Então vamos lá, né? O ajuste de curvas é justamente uma ferramenta que a gente usa, né? Em várias pesquisas científicas, né? A gente usa na engenharia e na ciência para obter estimativas a partir de dados que a gente coleta experimentalmente, tá bom? E essas estimativas que a gente obtém a partir desses ajustes de curva são estimativas intermediárias, tá? Justamente dentro daquela amplitude, né, dos dados que a gente tem, que a gente conseguiu aí levantar, tá bom? Isso aí tanto dentro de laboratório como no análise de mercado, que é o que a gente faz na avaliação de imóveis, ela serve, né? Ela nos ajuda, tá bom? Para obter essas estimativas. Então, nós coletamos dados, tá bom? E utilizamos o ajuste de curvas para obter estimativas a partir desses dados, tá bom? E aí, existem duas ferramentas, tá? Duas formas, né? Dois métodos para a gente fazer aí esse ajuste de curva, tá certo? Os métodos que a gente tem principalmente é o da regressão por mínimos quadrados e da interpolação, certo? O método da regressão por mínimos quadrados, a gente utiliza ele quando tem um grau significativo de erros ou ruídos, né, que ele chama aqui, ou a gente também pode chamar de resíduos, né? E aí a gente busca uma única curva que represente a tendência geral dos dados. Então veja que isso tem muito a ver com o que a gente precisa para poder fazer uma inferência do valor de mercado de um imóvel, né? A gente tem os dados do mercado e a gente busca uma curva única, né, que ela demonstra, ela representa a tendência geral daqueles dados de mercado que a gente coleta. E a gente tem também a interpolação. A interpolação é utilizada quando a gente possui dados precisos, tá certo? Então, geralmente dados que são obtidos aí dentro de um laboratório, tá certo? E aí tem mais a ver aí com a parte mais laboratorial, né? De ensaios de laboratório, né? Ou então dados que realmente a gente tem aquela precisão
e que geralmente eles sempre vão ser aqueles dados, né? Que é, por exemplo, um dado de ebulição da água, por exemplo. Se você pega a água, botar em 100 graus, você pode repetir isso milhares de vezes e ela sempre vai entrar em ebulição. Então, então um dado muito preciso, né? Que a gente não tem no mercado imobiliário, por exemplo. Os dados que a gente obtém do mercado não são precisos, né? A gente tem aí muitos resíduos. E, principalmente, assim, são dados que mudam muito, né? Então, o valor de oferta que a gente procura, que a gente pesquisa no mercado, nem sempre ele representa de verdade assim o valor de mercado daquele imóvel, por exemplo. Então existe aí na maioria das vezes, né, ele não representa o valor de mercado do imóvel. E aí tem um resíduo, tem um erro, né, associado àquele dado que a gente coleta no mercado. Porque isso não é um laboratório, é a vida real, né? O mercado é a vida real, tá certo? O laboratório também é a vida real, mas é controlado, né? Um ambiente controlado, tá? Um laboratório que você tem condições normais de temperatura e pressão, né? Em geral, se você quiser, né? Se você quiser mudar, você pode mudar também. Mas basicamente isso. E aí a gente se pergunta qual é o melhor método para avaliar imóveis e analisar dados de mercado, né? Então veja só, eu deixei aqui esse plano cartesiano aqui para a gente fazer uma avaliação aqui, por exemplo, né? Uma observação. Imagine aqui que a gente tem muitos dados, tá certo? Muitos dados, né, de mercado que a gente coletou, tá bom? E aí imagine que aqui a gente tem o metro quadrado, tá bom? Do imóvel. Aqui a gente tem o que? O valor, né, da oferta, tá certo? E geralmente acontece assim, né? Quanto maior o metro quadrado do imóvel, mais ele vale, né? E o que é que a gente vai buscar aqui através do método de ajuste de curvas, né? Por regressão dos mínimos quadrados? A gente vai buscar uma única curva, né? Que no caso é uma linha de tendência, que ela vai representar a tendência geral dos dados aqui, né? Então é uma curva, que é a linha de tendência, né? Que a gente chama, e aí ela vai representar o que? A tendência desses dados, tá bom? E é assim que funciona a regressão por mínimos quadrados. A gente tem vários dados e a gente busca essa linha de tendência aqui, tá certo? Já na interpolação, a gente tem dados precisos, né? Então, a gente teria um dado aqui, a gente pode ter outro dado aqui, tá certo? Geralmente em laboratório, né? Obtidos em laboratório, tá certo? A gente pode ter outro dado aqui, tá bom? E aí, a gente vai buscar aqui uma curva que ela possa passar por todos os pontos, tá certo? Então, imagine que isso aqui seria uma interpolação. E aí aqui você consegue também fazer predições, né, de outros pontos, né, que você quiser aí, que você vai buscar. Dá para fazer predições e previsões, né, através da interpolação, assim como aqui também na análise da regressão linear por mínimos quadrados, a gente também consegue fazer predições aqui de dados, né, do que seria um dado médio, né, associado a essa curva de tendência aqui, tá bom? Então essa é basicamente a diferença entre os métodos de ajuste de curvas, tá certo? A gente tem esse objetivo, né? A gente vai conseguir fazer estimativas com esse ajuste de curvas, tá bom? E para cada caso, para cada situação onde a gente tem, por exemplo, se a gente tem uma situação onde apresenta um grau significativo de erros, a gente utiliza o método da regressão por mínimos quadrados. Se a gente tem dados exatos, a gente pode usar a interpolação para fazer essas estimativas, tá certo? Então, o melhor método para avaliar imóveis e analisar dados de mercado, naturalmente, é a regressão por mínimos quadrados, né? Como eu falei aqui, a gente não tem dados exatos, dados precisos, tá bom? Então é isso. Em geral, né, o avaliador ele vai utilizar esses ajustes de curvas para duas coisas, né? Uma é realizar essa análise de tendência para elaborar modelos matemáticos que são capazes de explicar o fenômeno do mercado, né? Que no nosso caso, o fenômeno de mercado que a gente procura explicar é o valor de mercado, né? Pode ser o valor de mercado, pode ser o valor patrimonial, o custo, né? Mas em geral o valor de mercado, né? O fenômeno que a gente procura explicar.
E aí, a partir desse modelo, a gente faz as nossas predições, né? Que é justamente o valor de mercado de um imóvel avaliando. Então, a gente vai utilizar esse ajuste de curvas para fazer uma análise de tendência e também aplicar testes de hipóteses para comparar os dados experimentais com modelos matemáticos existentes aí que já são consagrados, tá certo? Então, são essas duas coisas que nosso trabalho basicamente é esse, né, com inferência estatística dentro da avaliação de imóveis. A gente vai fazer uma análise de tendência, vai aplicar testes de hipóteses, né, a nosso modelo de regressão linear, para justamente validar aquele modelo, né? A gente vai comparar os nossos dados, né, os dados que a gente tem com outros modelos matemáticos já existentes, né? E ver se aquele modelo, aquela quantidade de dados que a gente tem, a nossa amostra, né? Ela é uma amostra válida, tá bom? Então, essas são as duas. Nosso trabalho basicamente é esse, né? Quando a gente vai fazer aí um ajuste de curvas aí, tá bom? E aí, quando a gente pega esses dados, né? A gente coletou os dados do mercado lá, a gente tem uma série de dados para observar, né? E aí o que a gente quer, geralmente, né, quando a gente está analisando, é interessante a gente conhecer as informações desses dados, né, sobre os valores que a gente tem. Então a gente quer o quê? Começar a identificar se existem aí padrões, né, se existe aí um comportamento desses dados, né, que faz a gente poder utilizar eles e fazer predições a partir dele, né? Então a gente vai começar a buscar informações aí sobre esses dados que a gente pegou, que a gente fez esse experimento, né? Ou fez essa coleta de dados do mercado, e aí a gente vai começar a ver o que é que esses dados estão dizendo para a gente. E a gente começa como? Através da estatística descritiva, tá certo? Então, a estatística descritiva ela vai dizer para a gente algumas informações básicas. E a partir dessas informações, a gente vai puxando outras informações que a gente quiser obter a partir daqueles dados, né? Então, esse esforço no sentido de identificar esses padrões nos dados observados é válido, né? Uma vez que são eles que vão nos ajudar a resolver os diversos problemas, né? Que a gente tem aí, as nossas questões, né? Então, a gente vai iniciar pela identificação das estatísticas mais básicas, tá bom? Que nos informem sobre as características dos dados que a gente está analisando. Aí, tem duas informações que podem representar características importantes dos dados que a gente coletou, tá bom? Dos dados experimentais. E quais são essas informações? Uma é a localização do centro da distribuição dos dados. E a outra é o grau de dispersão do conjunto de dados, certo? Vamos tentar entender um pouquinho mais isso aqui. Bom, uma informação que a gente acha que é importante, vamos dizer que a gente tem muitos dados aqui, né? Vamos colocar aqui os nossos dados, né, de mercado, tá bom? A gente tem muitos dados aqui, que a gente fez a nossa pesquisa bem feita, né? E aí, a gente pode obter uma informação, assim, básica, né, direta, que a gente pode conseguir inicialmente aqui, é uma informação acerca da localização do centro da distribuição dos dados, certo? Eles estão distribuídos aqui, né? E aí vai ter um dado aqui, vai ter um valor no meio desses dados aqui, que a gente pode aí identificar. Quais são esses valores, né? Esses valores, né, eles são três principalmente, que é a moda, a média e a mediana. Então a gente já falou sobre isso, né? Sobre moda, média e mediana, mas é justamente esses valores eles estão no centro, né? Ou perto do centro, né? E aí a gente tem aqui, ó, a gente chama de medidas de localização, né? A média, a moda e a mediana. Por que é importante a gente saber a média, a moda e a mediana? Justamente porque ela vai nos informar o centro da distribuição dos dados. E a partir desse centro, a gente vai vai identificar outras características dos dados, tá certo? A outra coisa que a gente consegue identificar aqui é o grau de dispersão desse conjunto de dados, tá bom? Então, o grau de dispersão desse conjunto de dados, ele já traz outro tipo de informação, tá? Aqui a gente identificou
o centro da distribuição dos dados, né? A gente pode ter uma média, a moda e a mediana, não necessariamente elas têm o mesmo valor, tá certo? Mas imagine aqui que a gente tem um bocado de dados aqui também, tá certo? Dados aleatórios, né? Esse aqui está muito aleatório, estou colocando aqui. E aí, digamos que a gente identificou aqui a média já, né? A gente já conhece a média aqui desses dados, né? E aí a gente pode identificar agora o que? O grau de dispersão desse conjunto de dados, tá certo? E o que é esse grau de dispersão? É justamente o quanto cada dado desse, né? Cada dado desse, ele dista da sua média, tá certo? Então isso aqui mostra, por exemplo, a dispersão. É uma informação acerca da dispersão dos dados. Outra informação que a gente pode ter aqui, que informa sobre a dispersão dos dados, é justamente a amplitude, quer dizer, até onde ele vai, o valor mínimo dele aqui, tá certo? Ou aqui, né? E o valor máximo dele, tá certo? O valor mínimo e o máximo. Então a gente vai ter aí também uma outra informação sobre a dispersão dos dados, quer dizer, até onde ele vai, é a amplitude dele. Então veja que essa informação é importante porque ela delimita justamente até onde eu posso fazer a minha estimativa. Né? A gente já falou muito sobre isso também, sobre amplitude. Né? A gente colocou aqui que as estimativas elas são o quê? Intermediárias. Né? Então as estimativas são intermediárias justamente ao grau de dispersão da amplitude. Né? A gente não consegue estimar além da amplitude dos nossos dados. Né? Seria falho fazer isso. Então, essas medidas de dispersão e de localização, né, elas são importantes por isso. Elas informam para a gente esse tipo de coisa, tá certo? Acerca dos dados que a gente tem. E aí as medidas de dispersão são várias, né? A gente já tem mais algumas. A gente tem a amplitude, que eu comentei agora, né? A gente tem o desvio padrão, a gente tem a variância, tá certo? A gente tem a soma do quadrado dos erros, a gente tem um coeficiente de variação, e a gente tem também aqui um erro padrão, né? Que eu coloquei aqui, a gente vai falar mais na frente um pouco sobre o erro padrão, tá bom? E a gente tem também na nossa aula teórica, falando sobre como calcula, né, cada uma dessas coisas. Mas aqui a ideia é não entender muito bem como é que a gente faz a conta, né, disso, mas o que é que isso significa, tá certo? Um pouco mais sobre o que significa cada informação dessa, né? Bom, e a gente tem também, né, como a distribuição normal, né? Então a distribuição normal é uma distribuição que ela mostra para a gente se os dados eles têm o grau de dispersão dos dados em torno da média, né? Então a gente consegue fazer ele através de um histograma, geralmente, né? A gente faz um histograma dos dados, né? E aí esse histograma ele vai trazer para mostrar para a gente uma curva, geralmente em formato de sino, tá certo? Aí distribuição normal é um pouco mais amplo, né? Aí o objetivo da gente aqui não é falar só sobre distribuição normal. Mas qual é o fundamento da distribuição normal, né? É que os dados estando distribuídos dessa forma, a gente tem uma facilidade maior de poder identificar a localização dos dados que estão dentro dessa distribuição, tá certo? Se eu conheço essa distribuição aqui e eu quiser um dado que esteja localizado aqui, tá certo? Vai ficar mais fácil para mim localizar esse dado, tá bom? E da mesma forma, identificar qualquer dado aqui dentro, tá bom? Qualquer informação aqui. Por quê? Porque ele tem uma distribuição normal, ela segue um padrão, tá bom? A distribuição normal é uma espécie de padrão que, quer dizer, foi identificado, né, pela matemática que a gente consegue aí predizer ou prever comportamentos de dados que possuem esse tipo de distribuição, tá certo? Então, essa é a importância da distribuição normal, tá certo? Um conjunto de dados que não possui uma distribuição normal, tá bom? Eu não consigo fazer uma previsão ou uma predição sobre
esse conjunto de dados com essas ferramentas que a gente utiliza para fazer a avaliação de imóveis, tá certo? Por isso que é muito importante quando a gente coleta a amostra, que a nossa amostra ela possua uma distribuição normal, tá bom? Para que a gente possa realmente fazer, utilizar essa ferramenta do ajuste por mínimos quadrados, tá bom? Se ela não possui uma distribuição normal, aí nós teríamos que utilizar outras ferramentas, mas hoje a gente tem normatizado isso aqui, né? Tá bom? Então, vale uma outra aula só para a gente falar só sobre distribuição normal, né? E você vê que ela também é uma medida de dispersão, né? De certa forma, né? Ela não é uma medida de dispersão, mas ela demonstra aqui como estão distribuídos os dados, né, em torno da média. Então, mostra o comportamento, né, de como está disperso os dados, né? Bom, então assim, com essas informações que a gente tem, tá bom? A gente consegue fazer a nossa regressão linear por mínimos quadrados, tá bom? Então a gente já sabe aqui, né, a nossa estatística descritiva, a gente já sabe ela, e aí a partir dessa estatística descritiva é que a gente vai fazer a nossa regressão linear, tá bom? A regressão linear nada mais é justamente, como a gente estava falando, de ajustar uma linha, né, aos dados, né, isso, de forma que ela represente a tendência geral dos dados, né? E essa equação da regressão, ela é justamente a equação da reta, né? Onde a gente vai ter aqui o y, né? Já está aqui, eu não vou escrever de novo, né? Mas onde a gente tem aqui essa reta, né, de regressão, ela se comporta dessa forma, né? Para cada y, eu vou ter o quê? O intercepto, que é justamente quem informa aqui a angulação, tá certo? Da reta, somado ao quê? Ao coeficiente de inclinação. Bom, e aqui a gente vai ter a nossa regressão, tá certo? E o que é a regressão? É justamente esse ajuste, né, de curva, onde a gente vai ter uma reta, né, que ela representa aí a tendência geral dos dados, né? Tá certo? E essa reta, ela se comporta de acordo com essa equação aqui, tá bom? Onde para cada y, né, aqui eu tenho o eixo y, o eixo x, e aí para cada y que eu tenho aqui, né, eu vou ter o quê? O intercepto. O intercepto seria aonde essa reta aqui ela alcança o eixo y, tá? É onde o x é igual a zero, tá bom? Só que a gente não tem aí na vida real, né? A gente não tem um x igual a zero, né? Mas é uma medida. Deixa eu colocar aqui em outra cor, né? Como se essa reta aqui continuasse e chegasse aqui ao intercepto, né? Que é o A0, tá bom? Então é onde a reta tocaria o eixo y, tá bom? Então a gente vai ter o intercepto e aí somado ao intercepto a gente vai ter o quê? O A1, que é o coeficiente de inclinação. Então ele representa o que aqui? A inclinação da reta mais a variável independente, né, que é o x, tá? Que aqui estaria o x, né, que é a variável independente, certo? Só que para cada dado desse, tá bom? Eu teria aí uma distância, né, entre o dado amostral aqui, certo? Eu teria uma distância entre o dado amostral e a reta de regressão. E essa distância, certo? Essa distância aqui entre o dado amostral e a reta de regressão é que a gente chama de erro, tá bom? Então a gente tem o erro aqui. Então veja que é justamente isso. A reta, ela é o quê? O valor de x, né? Para cada y a gente vai ter o x mais a distância aqui, tá bom? Para cada dado, que é justamente o erro. E o coeficiente de inclinação multiplicando lá
é a variável independente. Aí aqui a gente vai conseguir já observar como é que a gente chega em cada um desses dados, né? Como é que a gente chega no A1 e no A0. O A1, certo? Como é que a gente calcula esse A1? Esse A1 é a quantidade de dados que a gente tem, tá bom? Um somatório que vai de I1 até N e que multiplica aqui, ó, cada X e cada Y, certo? Então, digamos que eu tenho aqui 10 dados, então do primeiro dado ao 10º dado, eu vou multiplicar o valor de x e o valor de y de cada dado desse. Quem é o valor de x geralmente na nossa regressão? É o metro quadrado, vamos dizer assim, né? Metro quadrado e aqui o valor, né, da oferta. Então, se eu pegar cada oferta dessa, multiplicar o x pelo y, certo? E somar cada uma dessas multiplicações. Aqui eu tenho um x e um y, né? Aqui eu tenho um valor e tenho um metro quadrado para esse dado aqui também, para esse dado aqui também. Se eu pegar cada um deles, fazer metro quadrado vezes o valor e somar essa multiplicação, aí eu vou encontrar aqui, né, esse somatório, tá bom? E multiplico por quem? Por n. Quem é n? A quantidade de dados que eu tenho, certo? Aí eu pego esse somatório e subtraio por esse outro somatório aqui, que é o quê? É o somatório dos metros quadrados, dos valores dos metros quadrados, vezes o somatório dos valores ofertados, né? Então, do primeiro até o enésimo dado que eu tiver. Se eu tiver 10 dados, eu vou fazer a soma dos 10. Então, eu vou pegar aqui, quanto é esse metro quadrado aqui? É 200 metros quadrados esse aqui tem 50, esse aqui tem 100. Então, eu vou somar tudinho, certo? E depois, a mesma coisa eu vou fazer para o y, né? Quanto é que vale esse aqui? Vale 300 mil, esse aqui vale 450 mil. Aí eu vou somar esses valores, né? Vou colocar aqui, tá bom? Então, e multiplicar, tá bom? Então, essa multiplicação desse somatório, né? E esse daqui a gente vai subtrair, né? Um do outro e dividir por essa outra expressão aqui, tá certo? Que é justamente a mesma coisa. A quantidade de dados vezes o valor de cada metro quadrado ao quadrado, tá certo? Então, eu vou pegar cada x, elevar ao quadrado e somar eles todos, tá bom? Menos aqui a mesma coisa, né? O somatório, só que sem multiplicar o n, tá? Esse n só multiplica aqui na primeira vez. E aqui não tem o n. Então, a gente vai subtrair isso aqui, dividir um pelo outro, a gente vai encontrar o A1, tá bom? Então, aqui a gente vai encontrar o coeficiente de inclinação da nossa reta. Então, é assim que funciona a equação, né? Como é que a gente monta essa equação, né? E o intercepto, a gente tem o quê? A média do y menos o A1 vezes a média do x, certo? Aí a gente vai encontrar esse valor aqui, que é o intercepto, tá bom? A gente vai pegar a média dos valores de y. Veja como foi importante a gente conhecer a média. Aí é onde a gente começa a perceber como a estatística descritiva ela ajuda a gente a ir evoluindo na pesquisa, tá certo? Então, a gente identificou a média do y, a média do x, né? E aí, aqui agora, a gente vai encontrar o intercepto da reta de regressão, tá bom? Então, a gente vai pegar a média dos valores de y menos o A1, né? Que é o coeficiente de inclinação, vezes a média dos valores de x. E aí a gente encontra o intercepto, tá bom? E aí a gente consegue montar essa equação aqui, tá certo? E aí como é que a gente usa essa equação na prática, né, no dia a dia? O y é o valor de mercado que a gente está procurando, né? O A0 é o intercepto, que a gente já calculou ali embaixo. O coeficiente de inclinação a gente também já calculou, né? Deixa eu tirar aqui. A gente já calculou aqui também. E quem é o x? É a minha variável independente, né? Então, digamos que eu queira saber o valor de mercado desse imóvel, né, de um dado imóvel, de um avaliando. Então, e a minha variável independente nessa regressão aqui foi, no caso aqui, metro quadrado. Né? Então, se eu souber quantos metros quadrados tem o meu imóvel, eu vou saber qual é o valor de mercado dele. Tá certo? Então, digamos que o meu valor, o meu avaliando, o que eu quero encontrar, ele está por aqui, assim, ó. Ele está aqui, certo? Eu não tenho, ele não está na minha amostra, né? Ele é um elemento desconhecido, né, da minha amostra.
Então, ele está aqui, digamos. Então, esse aqui é o meu x do meu avaliando. Aí aqui, a partir desse x do meu avaliando, eu vou encontrar quem? Vou encontrar o valor dele aqui, o y, né? Que é o valor dele, do meu avaliando, tá bom? Então, é assim que funciona a regressão linear. É uma coisa bem... não tem muito mistério não, né? Bom, e aí seguindo aqui, agora os erros, aí tem a questão dos erros, né? Aqui para a gente não ficar incompleto. Se a gente pegar todos os erros, né, que a gente tiver aqui, daqui para cá, esses erros, somar com esses erros aqui, a soma de todos os erros, ela sempre vai dar zero, tá certo? Para uma amostra que esteja uma distribuição normal, aqui dentro da regressão, ela sempre vai dar zero. Se a soma dos erros não der zero, aí é porque não está dando para usar esse modelo. Mas a soma dos erros, quando a gente roda uma regressão linear, ela sempre vai dar zero, tá bom? Quando a gente consegue ajustar uma linha aqui, a soma dos erros sempre vai dar zero. E a gente vai comentar isso aqui agora, olha só. A quantificação do erro da regressão, tá certo? Para quantificar o erro da regressão, a gente vai calcular o desvio padrão. O desvio padrão é o quê? O desvio padrão, a gente viu aqui, olha só, ele é uma medida de dispersão, né? É uma medida de dispersão. O que é uma medida de dispersão? Ele vê referente a um dado, né, o quão está disperso aqui esses dados. Como é que eles estão distribuídos, né? Então vamos lá aqui. O desvio padrão, né, que eu vou chamar de SY, certo? Ele é o quê? Ele é a soma total dos erros dividido por n-1, tudo isso aqui na raiz quadrada. O que é que isso quer dizer? Que eu vou pegar todos os erros. O que é o erro? O que é um resíduo? Né? O que é um resíduo aqui? Deixa eu pegar um desenho aqui, pronto. Aqui eu tenho a média, né? A distância entre a média e cada um desses dados é justamente o meu erro. Não foi isso que a gente falou aqui? Só que eu não vou pegar aqui, né? Eu vou trazer posteriormente a distância do erro até a reta de regressão. Mas esse erro que a gente está falando aqui, a soma total do erro aqui, é justamente a média dos valores de y, tá vendo? Então, eu vou pegar cada valor de y e subtrair pela média e elevar ao quadrado. Então, eu vou pegar cada valor de mercado que eu tenho na minha amostra, subtrair da média dos valores de mercado, né, dessa mesma amostra. Essa subtração aqui eu vou elevar ao quadrado e cada resultado eu vou somar tudinho. Aí eu vou ter o quê? A soma total aqui do quadrado dos erros, tá bom? Então, veja que o método chama-se mínimos quadrados, né? Então, a gente vai minimizar aqui os quadrados, certo? Então, a gente vai ter aqui, isso aqui é o quê? A soma total do quadrado dos erros, certo? E vou pegar isso aqui tudinho e colocar aqui, ó, nessa soma, dividido por n-1, nessa raiz aqui, tá bom? E aí, bom, e aqui, se você perceber, eu estou fazendo o que aqui? Eu estou pegando cada valor de y, né? E subtraindo da média, tá bom? E aí eu encontro o que eu chamo de desvio padrão. O erro padrão é um pouco parecido, só que o erro padrão eu não vou considerar y. Eu vou considerar, eu coloquei aqui x sobre y, né? Que é como a notação do Chapra, né? Mas o que é que significa o erro padrão? O erro padrão ele é a soma total dos resíduos dividido por n-2. Só que esses resíduos aqui não é o quadrado dos erros que a gente encontrou aqui, tá bom? Por isso que eu coloco aqui SR, né? É dos resíduos. E aí, cada valor de y aqui, ele não vai ser subtraído da média dos valores de y. Ele vai ser subtraído aqui do que é referente à reta de regressão. A nossa reta, tá bom? Então, veja, o desvio padrão, ele é uma medida de dispersão que mostra para a gente o quê? Como
os dados estão dispersos com relação à média dos valores ofertados. O erro padrão, ele já nos mostra como os dados estão dispersos em torno da linha de regressão. Então já é uma informação mais precisa do que para o que a gente quer, tá certo? E observe aqui, por exemplo, que aqui está n-1, né? E aqui está n-2. Eu disse agora há pouco que o quê? Se a gente somar todos os erros, né? Então a gente vai ter zero, o valor final vai ser zero. E aí, se a gente pegar todos os erros, então a gente não vai anular esse resultado aqui. E aí, veja só. Como a soma de todos os resíduos é sempre zero, diz-se que apenas n-1 valores são livremente determinados, certo? Então eu tenho todos os erros, eu tirar um, aí quer dizer, esse valor restante, né, é o que eu consigo determinar. Ou seja, uma vez que se a média de y for conhecida e n-1 graus de liberdade forem especificados, o valor remanescente está fixado, certo? Então eu pego a média dos valores de y e eu vou especificar o quê? Todos os dados menos 1. E aí esse menos 1, né, que é justamente esse que faltou, que eu tirei aqui, é o valor remanescente, eu consigo identificar ele está fixado, certo? Só que no erro padrão, a gente está dividindo por n-2, né? Porque a gente está estimando, fazendo com duas estimativas, que é o quê? A0 e A1. Quando a gente está fazendo a estimativa aqui do resíduo com relação à média, aí a gente está fazendo aqui, ó, isso aqui. A gente está pegando a média e verificando cada dado, a distância entre a média e cada dado. Aí a gente está calculando o quê? Para obter o desvio padrão. Quando a gente está calculando o erro padrão, a gente está calculando para encontrar o quê? O resíduo aqui, ó, com relação à reta. E a reta tem dois elementos, né? Que é a equação da reta tem dois elementos, que é o A0 e o A1. Então, aqui já é bidimensional aqui, né? Então, por ter essa característica da reta de regressão, a gente vai pegar e diminuir por 2. A gente tem mais um elemento, né? A0 e A1. Aqui a gente só tem um, tá bom? Então, a gente vai subtrair n-2 aqui. Então, com relação, essa informação é importante porque a gente entender o que é n-1, o que é n-2, tá certo? Quando é que a gente, por que a gente faz n-1, tá bom? Muitas vezes a pessoa opera ali o software, faz a conta e tá lá n-1, por que é n-1, né? Então, acho que essa é um dos grandes objetivos dessa aula, é explicar isso, tá? Por que cada coisa é assim, do jeito que é. Não é só você aceitar, até porque numa determinada situação você se coloca num problema e às vezes você não consegue resolver porque não teve uma instrução básica, né, como essa, tá? Então, vê só, uma vez que a gente quantificou o erro da regressão linear, né, através do erro padrão, aí a gente pode fazer o quê? Identificar a normalidade dos resíduos. Porque, como foi que eu falei, a normal é uma distribuição que ela ajuda a gente a fazer previsões, certo? Então, se a minha amostra ela tem uma distribuição normal, isso é bom. Eu consigo fazer previsões com essa amostra. Se os resíduos da minha amostra, da minha regressão, possuem uma distribuição normal, isso também é bom, porque os resíduos eles auxiliam a gente também a encontrar informações, né? Porque se eu conheço o resíduo, eu conheço esse dado aqui, né? É basicamente isso, tá bom? Então, se eu conheço o meu resíduo, esse resíduo aqui ele tem a ver com o quê? Com um dado que está na reta de regressão. Se esses resíduos aqui se distribuem de forma normal, então isso é mais um ponto aí melhor aí para eu poder validar a minha reta de regressão. Isso significa que
Também tem outra situação. Quando a gente faz aquela disposição dos erros em torno da média, certo? A distribuição normal dos resíduos, ela vai estar também em torno da média, né? Quando a gente faz uma distribuição normal dos resíduos em torno da regressão, quando a gente dispõe os resíduos em torno da regressão, essa distribuição normal ela fica mais ajustada, tá bom? Ela se torna uma distribuição melhor ainda de você, ela se torna melhor de fazer a previsão. E como é que a gente sabe assim que foi melhor usar a reta de regressão do que usar só a média, né? Os resíduos com relação à média? Aí é justamente isso, para verificar a melhora ou redução do erro, né? Quando a gente faz a reta de regressão, a gente reduz o erro, tá bom? Isso que é a grande sacada. Veja só, se eu for pegar um valor de um imóvel a partir da média dos valores de mercado, veja a distância da média para os dados que estão mais longe aqui da minha amostra. Então é um erro muito grande, é uma distância muito grande, certo? Quando eu estou na reta de regressão, aí você observa aqui ó, que o erro diminui. Então a distância entre o valor de mercado que eu estou procurando e o meu dado amostral é menor. Então veja como foi proveitoso você fazer uma regressão para obter o valor de mercado. É por isso que a gente usa isso. Bom, então assim, para verificar a melhora ou redução do erro decorrente da regressão em comparação do desvio padrão, aí a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter um resultado que a gente chama de coeficiente de determinação, que é o R quadrado, que o Excel mostra para a gente lá, né? A gente bota lá para rodar, ele já entrega para a gente. O que é o R quadrado? É a soma total dos erros menos a soma total dos resíduos da regressão dividido pela soma total dos erros, né? Que é os erros com relação à média. E aí a gente encontra o quê? O coeficiente de determinação, tá certo? E aqui a raiz de R quadrado, que é o R, né? Se a gente colocar aí, a gente vai encontrar o coeficiente de correlação. Eita, que essa reta aqui foi ruim. Agora aqui. A gente vai encontrar o quê? O coeficiente de correlação, certo? Esse coeficiente de correlação a gente pode falar sobre a força de correlação, né? Entre as variáveis, e o coeficiente de determinação a gente pode também falar sobre o poder de explicação da amostra, né? Olha só, ele diz aqui, ó, isso aqui são as palavras do Chapra, né? Para o ajuste perfeito, a soma dos resíduos é igual a zero e o R quadrado é igual a 1. A gente nunca vai encontrar um R quadrado igual a 1, né? Quer dizer, talvez em experimentos de laboratório, né? A gente consegue uma coisa constante, assim, a gente tem um R quadrado de 1. Mas para dados de mercado, não. E aí, para o ajuste perfeito, a soma dos resíduos é 0 e o R quadrado igual a 1, que significa o quê? Se o R quadrado for igual a 1. Que a reta de regressão explica 100% da variação dos dados, né? Então, quanto mais forte, quanto maior o R quadrado, quanto mais perto de 1 o R quadrado, mais forte é o poder de explicação da nossa regressão, tá bom? E aí na outra aula a gente fala sobre esse poder de explicação, né? E a força do poder de explicação, tá bom? Então é isso. Para R quadrado igual a zero e a soma dos resíduos igual à soma dos erros, o ajuste não representa nenhuma melhora, né? Então não teve ajuste, né? Como se não tivesse ajuste. Ou como se a média fosse muito perto da regressão, né? Como se eles fossem muito, muito próximos. Aí não representa melhora. Mas quando a gente tem muitos dados, em geral, vai apresentar a melhora. E é isso, assim. O R quadrado, ele mostra isso pra gente, tá vendo? O R quadrado, ele mostra justamente quando a gente minimiza aqui, né, os erros, ele mostra como foi proveitoso você usar a reta de regressão e não a relação, um erro com relação à média,
tá certo? E aí, só que agora eu não quero mais explicar o meu fenômeno com apenas uma variável. Eu quero explicar o meu fenômeno com diversas variáveis, né? Número de quartos, número de banheiros, área, distância de um ponto valorizante. Eu quero várias variáveis independentes. Então a gente quer agora explicar o fenômeno com relação a várias variáveis, né? Diversas variáveis. E aí a gente expande, aí a gente estende o modelo clássico, né, para mais variáveis, tá certo? Então é isso aqui que a gente vai obter, ó, y igual a zero, que é o intercepto, mais a1x1, a2x2, aí xi mais o erro. E aí nesse caso aqui, ó, a reta de regressão se torna um plano de regressão, tá bom? E aí fica mais difícil de desenhar. Mas eu acho que na aula teórica a gente tem uma imagem que representa bem assim esse plano de regressão. Inclusive esse plano ele pode ir cortando assim diversos planos, né? Porque para cada A1x1, A2x2, a gente vai ter uma direção diferente de x, né? E aí esse plano ele vira meio que uma onda, né? Ele vai se adaptando aí à tendência de várias direções de x. Então, assim como no caso de regressão simples, os coeficientes do melhor ajuste são determinados escrevendo-se a soma dos quadrados dos resíduos, né? E aí vamos ver aqui para duas variáveis, a soma dos quadrados dos resíduos, né? Que basicamente é isso. A gente tem o y, né? Que é a oferta, a gente subtrai do quê? Do que seria referente à reta, né? Tá bom? E aí a gente vai ter esses resíduos com relação à reta de regressão. Tudo isso aqui é ao quadrado, né? A soma do quadrado dos resíduos. Derivando-se com relação a cada um dos coeficientes desconhecidos, né? Se a gente derivar aqui com relação a A0, com relação a 1x1 e por aí vai, aí a gente vai obter esses resultados aqui, tá certo? Isso aqui a gente resolve com uma matriz, né? E aí a gente, o modelo da matriz é esse aqui. Eu não vou comentar diretamente, mas é o número de dados, né? Aí a gente vai pegar o somatório de x1, né? O somatório de x2, e aí vai fazendo aqui essa equação para a gente poder chegar a conhecer os nossos coeficientes, tá certo? E aí agora a gente pode também quantificar o erro da regressão múltipla, tá bom? Que no caso aqui é o erro do nosso plano de regressão, tá certo? Que a gente chama aqui também de erro padrão. E aí a gente vai calcular esse erro padrão da mesma forma, tá bom? A diferença aqui agora é que a gente vai ter 1 menos m variáveis menos 1, tá certo? Então aqui esse m significa o número de variáveis independentes, tá certo? Que a gente tem aí a mais no nosso modelo, tá legal? E além disso, né, a gente pode ainda melhorar mais ainda esse ajuste, tá bom? Se a gente, dependendo aí, se a gente tiver uma função exponencial, a gente pode adequar a nossa regressão a um modelo geral aqui, como esse que está aqui, né? Que seria A0 x1 elevado a 1 vezes x2 elevado a 2 vezes xm elevado a m. E também, posteriormente, uma transformação logarítmica. Essa transformação logarítmica ela já ajuda a gente a ajustar mais ainda o modelo. O que é que ela faz? Você pega o seu valor, né, do dado experimental, aquele número, e utiliza o correspondente logarítmico, né, desse valor. Cada número tem um logaritmo, né, correspondente. Então é isso que a gente vai fazer aqui, fazer uma transformação. Tá bom? E aí, em geral, a gente vai conseguir aqui um maior ajuste do modelo. Particularmente, eu acho que o modelo clássico é preferencial, tá bom? Que é aquele modelo onde a gente usa diretamente os valores que são obtidos na amostra, tá certo? Porque a gente tem uma menos abstração também e a gente acaba usando mais, tá mais perto dos dados reais, né? Do que a gente obteve na amostra, tá bom? A transformação logarítmica, o logaritmo é um número muito pequeno, né? Então, isso aí também ajuda a ajustar os erros, né? Ajustar mais a regressão, tá certo? E a gente obter melhores resultados, assim, melhores resultados no sentido
da diminuição do erro, né? Mas nem sempre isso quer dizer que está correspondendo diretamente à realidade. O modelo clássico, no caso, ele já está mais próximo da realidade, né? Mas é muito utilizada a transformação logarítmica em econometria e tal, já é um método também muito utilizado, tá bom? Então é isso, tá? O principal objetivo dessa aula aqui era justamente a gente entender por que a gente usa a regressão linear, tá legal? Por que a gente faz, o que significa, né, cada um desses dados, né? O que significa esse n-1, né, que a gente vê na fórmula? Por que é importante a gente quantificar os erros da regressão, tá certo? Eu acho que o principal aqui é a gente entender também que a normalidade dos resíduos na regressão linear. A gente tem um melhor ajuste do modelo, tá certo? E aí a gente consegue representar melhor, né, o que a gente identificou ali nos dados experimentais, tá bom? E a partir disso aí a gente conseguir fazer um trabalho que realmente seja condizente, né, com o que a gente está analisando, tá bom? Então é isso, muito obrigado aí pela atenção e a gente se encontra aí no próximo vídeo.